Sabe aquele enjoo que aparece do nada quando você está no carro, no ônibus, no avião ou em um barco? Isso tem um nome: cinetose. E não é sensibilidade demais da sua parte não, viu? É uma resposta real do nosso corpo a um conflito sensorial entre o que os olhos veem e o que o ouvido interno sente. A cinetose afeta muita gente, principalmente crianças. É extremamente desconfortável e pode ser incapacitante. A boa notícia é que na maioria dos casos dá para controlar e até prevenir. Ou seja, você não precisa deixar de viajar ou viver experiências incríveis por causa desse enjoo. No episódio de hoje do podcast do Bem-Estar, você vai entender por que a cinetose acontece, como o nosso corpo reage ao movimento e o que funciona de verdade para aliviar e prevenir os sintomas. Quem vai esclarecer todas as dúvidas é o otoneurologista Dr. Márcio Salmito. Eu sou Michele Loreto. Vem comigo que aqui você tem informação útil para a sua saúde. Doutor Márcio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bem-Estar, tudo bem? Tudo bem, Michele, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Olha só, bora começar explicando o que exatamente é a cinetose e por que ela acontece. Perfeito. Cinetose, o nome, a gente fala o que é, né? Quando a gente vê as palavras que tem cine, né, como cinema, isso tem a ver com movimento. E ose, na medicina, significa doença. Então, o termo cinetose significa doença do movimento. É uma doença em que a pessoa tem sintomas decorrente de movimentos a que ela se submete. Por exemplo, andar de carro, andar de navio, fazer movimentos repetitivos prolongados. E por que os olhos e o labirinto entram em, vamos dizer assim, conflito, né? Perfeito. A cinetose é um termo desconhecido, mas na verdade todo mundo conhece o que é ela, né? Então, são esses sintomas que a pessoa tem quando está nos veículos, né? A pessoa que está lendo no celular e fica enjoado, a pessoa que vai num barco e é aquela que passa mal mais do que as outras pessoas. Isso acontece por conta do conflito entre as informações sensoriais do corpo. A gente tem no nosso corpo diversos sensores. Então, a gente tem um sensor visual, que são os nossos olhos, que detectam, né, por meio da luz, qual é a posição em que o nosso corpo está no ambiente. A gente tem um outro sensor, que é o peso que o nosso corpo faz nas nossas articulações, que a gente chama de propriocepção. Então, se a gente está inclinado para frente, a gente sabe que está inclinado para frente, porque o peso da cabeça nas articulações vai ser diferente se a gente estiver inclinado para trás ou para o lado e assim por diante. E a gente tem um terceiro sensor, que na verdade é o mais importante, que é o nosso ouvido. E todo mundo sabe que o ouvido é um sensor para ouvir os sons, mas as pessoas não costumam saber que o ouvido também é um sensor para detectar os nossos movimentos. Se a pessoa está num avião ou num trem com as janelas fechadas e começa a fazer um movimento, né, nesse veículo, o sensor que diz para a gente que a gente está se movimentando são os nossos ouvidos, a parte de dentro do ouvido, que a gente chama de labirinto. Então, o normal é que cada um desses sensores informem a mesma sensação, a mesma informação. Então, se a gente está parado, o labirinto tem que dizer que a gente está parado, a visão tem que dizer que a gente está parado e a propriocepção tem que dizer que a gente está parado. Agora, se a gente está num veículo, o que acontece? O veículo está se movimentando e a gente tem um sensor de movimentos, que é o labirinto, que fala para a gente que a gente está se movimentando. Só que quando a gente fica olhando dentro do veículo, parece que tudo está parado. Então a gente tem um conflito. O labirinto fala que a gente está se movimentando e a visão diz para a gente que a gente está parado. E aí quem que está correto? Isso traz um conflito e aí por conta desse conflito o corpo interpreta que a gente está num ambiente perigoso. Então ele interpreta esse conflito como uma agressão, como um problema, como algo do que a pessoa tem que se defender. E aí isso gera respostas que a gente chama de autônomas, né? As respostas autônomas, que são essas respostas automáticas que o nosso corpo faz diante de perigo. Imagine que a gente olha na selva 20 mil anos atrás, um predador. Imediatamente a gente vai ter uma descarga ali de adrenalina, porque tem que sair correndo. Então,
quem fez o coração acelerar, a pupila dilatar e a gente sair correndo foi uma resposta, reflexa, né, uma descarga ali de adrenalina. Então esse perigo que a gente sente por conta desse conflito entre o que o labirinto sente, a visão sente, isso gera os sintomas e acaba desencadeando, né, em algumas pessoas, sintomas mais importantes, e aí a gente chama isso de cinetose, né. A cinetose é quando o nível de incômodo, o nível de sintomas é maior do que o que a gente considera normal. Doutor Márcio, e em que situações a cinetose é mais comum? Tipo assim, ônibus é pior do que o carro é pior do que o avião, existe isso? Sim, a cinetose depende do estímulo e depende do indivíduo. Então, situações que são mais estimulantes, por exemplo, a pessoa vai andar num barco. Se o barco estiver numa lagoa, ele vai ter um tipo de movimento ali repetitivo. Se ao invés da lagoa for um mar, porém um mar calmo, vai ser um movimento um pouco maior, porém, enfim, aceitável. Agora, se for um mar aberto, né, por exemplo, a costa brasileira, que é um mar aberto, ou mares que são fechados, como o mar Mediterrâneo na Europa, o Caribe, né, na América Central, que são mares mais calmos. Então, dependendo da intensidade do movimento, isso vai gerar mais sintomas, porque o conflito vai ser maior, porque o labirinto está sentindo o movimento do barco, e a visão está olhando para tudo ali ao redor do barco, tudo parado. Então, se o movimento do barco for mais intenso, e o barco vai estar parado, né, perante a visão, quanto mais intenso for o movimento, maior vai ser o conflito. Então, geralmente, o barco é o pior, em seguida são os veículos terrestres, né, o carro, o ônibus, hoje em dia, né, costuma ser bem mais tolerável o avião, né, as pessoas podem ter, sintomas no avião, geralmente quando tem uma turbulência, né, por muito tempo, mas o habitual hoje em dia é que o avião gere menos, né, do que os terrestres e o pior costuma ser o do mar. O avião geralmente também é ali na decolagem, né, que tem aquela pressão, isso daí também pode provocar, né? E também durante a decolagem o avião faz mais movimentos, né, quer dizer, ele sobe, aí faz uma curva, aí depois faz outra, e geralmente esses movimentos do avião, eles não são previsíveis. Então o corpo ele meio que se surpreende, né, você está sentado ali, de repente o avião faz uma curva, dependendo da velocidade com que a curva foi feita, a gente nem toma consciência de que o avião está fazendo uma curva, a gente só sente aquele mal-estar, né, quer dizer, houve um movimento, mas não foi, intenso o suficiente para ser percebido como um movimento, mas foi percebido de alguma forma. Isso gerou um conflito, a pessoa começa a se sentir mal. E às vezes a pessoa sabe: "Ah, eu devo estar perto de chegar, porque eu já estou passando mal, então deve estar perto aqui do pouso". Eu fiquei curiosa também, doutor, para saber quais são os sintomas mais comuns da cinetose, além do enjoo, porque não é só o enjoo, né? Não. A cinetose, ela tem os sintomas decorrentes justamente desse conflito do sistema autônomo, tá. Então, o sistema autônomo é o sistema que gera as coisas automáticas do corpo, né, por exemplo, quanto que o coração bate, quanto que é a pressão arterial, e aí, dependendo da necessidade, o corpo ele pode estar com muito estímulo, vamos chamar assim, de adrenalina para correr, etc., ou então muito estímulo para o repouso, né, para a pessoa ficar repousando. E dependendo do automático que o corpo fica, né, se ele fica ali, condicionado para o movimento, ou se ele fica condicionado para o repouso, a gente vai ter um conjunto de sintomas diferentes. E na cinetose existem 2 momentos. Existe o momento em que o corpo está preparado para fugir, e existe o momento em que o corpo fica preparado para dormir, digamos assim, para relaxar. E aí isso vai, vamos dizer qual é o sintoma que a pessoa tem. Então, quando a gente tem numa fase mais, adrenérgica, a gente chama de fase simpática, a pessoa tem o coração mais acelerado, a pressão arterial aumenta, aí geralmente a pessoa sente muito suor frio, aquela coisa assim como se tivesse com medo, né, aquela reação, de adrenalina. Depois vem o principal, que são os sintomas da fase, né, do parasimpático, quando a pessoa fica ali meio preparado para um repouso exagerado. Aí a pessoa começa a ter o coração desacelerando,
aí a pessoa tem a sensação de que a pressão está caindo, a saliva começa a aumentar, a pessoa começa a ter náusea e começa a ter sintomas, gastrointestinais. Algumas pessoas ficam até com vontade de ir ao banheiro, como se fosse ter ali uma dor de barriga, um sintoma de exagero de função gástrica, né, além do principal, que é o mais chamativo, que é a náusea, né, as pessoas chamam às vezes de ânsia, né, a náusea, o mal-estar, junto com, se for muito intenso, vai chegar a vomitar. É, usar celular, usar tela, isso pode atrapalhar, aumentar mais ainda esses sintomas da cinetose, e aí eu coloco até a leitura. Hoje em dia a gente está sempre com o celular, né, mas a leitura de um livro também. Eu sempre ouvi falar que não pode, né, não pode ler quando está no carro, no ônibus, com alguma coisa em movimento. Olha, com certeza, Michele. E, inclusive, quando a gente vai consultar uma pessoa, né, que está sentindo tontura ou náusea, e a gente quer saber se a pessoa tem cinetose, ou mesmo por algum outro motivo, se a gente quer saber, se eu perguntar para a pessoa, você tem cinetose? Ninguém sabe o que que é essa palavra. Aí, geralmente, a pessoa vai dizer assim, mas o que que é isso? Né? Ou então vai dizer que não, enfim. Geralmente, eu pergunto assim, quando você está no carro, você consegue ler? Aí a pessoa diz assim: "Nossa, não, doutor, jamais eu leio no carro, porque eu passo mal, eu fico enjoada, não gosto, eu sou um péssimo copiloto, eu não posso ficar olhando o mapa, né, quando eu estou no banco do passageiro, porque eu fico logo passando mal". Então, quando a gente olha para baixo para o celular, a gente vai aumentar esse conflito, porque a gente vai ficar olhando para um ambiente puramente estático. Tá tudo parado, né, olha para o celular, quando olha para baixo, você olha para o chão do carro, olha para a sua mão, a tela do celular ou do livro e está tudo parado. E, no entanto, o carro continua se movimentando, o labirinto está lá sentindo os movimentos. E aí o conflito aumenta. E pior do que olhar para um livro, é olhar para a tela do celular. Porque quando a gente olha para a tela do celular, além do celular estar num ambiente ali parado, diferente do que o labirinto está sentindo, que é o movimento do veículo, o celular também faz movimentos. Você põe a tela para o lado, põe a tela para o outro, assiste um vídeo, né? Quer dizer, são outros movimentos que vão gerar outros estímulos. Aí você aumenta mais ainda o conflito. Aí começa a ficar parecido com simuladores. Né. Você já deve ter tido aí alguém, né, ou algum amigo que vai no simulador e acha que ao invés de diversão, ele está sofrendo ali uma tortura, né. "Ah, eu jamais vou nesses parques de diversão com, né, com simuladores, porque eu passo mal". Por quê? Porque você fica imerso num ambiente que gera uma sensação de movimento muito grande e muito diferente do que o labirinto está sentindo. E isso faz com que os sintomas sejam mais intensos ainda. Quando a gente fica olhando o celular no carro, é isso que a gente faz. É como se a gente estivesse num ambiente de simulação, desses parques de diversões aí sofisticados. E isso costuma dar muitos sintomas. É uma das coisas que a gente pede para evitar quando a pessoa sofre, né, com cinetose, se ela não quiser sentir os sintomas. Precisa ir longe não, doutor, não precisa de parque sofisticado não. Eu tenho isso até naquele carrossel básico, sabe, de Olha, criança, aquele que tem nossa. cavalinho. Eu cheguei ali, deu começou a dar uma volta, eu já falo: "Com licença, isso aqui não é para mim". Doutor, inclusive essa pergunta que eu vou te fazer tem a ver com isso também, que eu queria te perguntar, porque à medida que o tempo vai passando, vai piorando, que eu vou ficando mais velha, eu sinto mais. Quando eu era criança, eu não tinha tanto. E aí eu queria saber, junto com isso, se existe algum grupo, né, de pessoas que esse grupo seria mais suscetível à cinetose e se a idade vai piorando, né? Na verdade, a cinetose tem uma característica muito genética, eh, né, assim, a gente tem um 70% mais ou menos das pessoas com cinetose, quando vai perguntar para o pai, para a mãe, para os avós, geralmente tem uma história muito forte, de cinetose. E a cinetose, ela às vezes ela está relacionada com outras condições. Tem uma doença super conhecida, que metade delas ou mais costumam ter cinetose, que são as pessoas que sofrem de enxaqueca. E enxaqueca que a gente fala, né, que são a enxaqueca que eu falo é a doença neurológica que causa episódios de dor de cabeça com determinadas características, e aí quando a gente chega numa conclusão diagnóstica, a gente chama aquilo de enxaqueca. O que muita gente não sabe é que enxaqueca, que é essa doença neurológica, é uma doença que também tem outros sintomas.
não é apenas aquela crise de dor de cabeça. E no caso da enxaqueca, uma característica muito típica é uma condição de hipersensibilidade. A pessoa que tem enxaqueca costuma ter sensibilidade a cheiros fortes, sensibilidade à luz, né, intensa, às vezes não gosta de telas, né, muitos se identificam quando a gente começa a falar assim, né, os sons, às vezes os barulhos incomodam um pouco mais, do que a média. E também o sensor de movimentos, já que é uma condição que traz muita sensibilidade, os movimentos são sentidos de uma forma mais sensível. Então, tudo aquilo que pode desencadear o mal-estar, a náusea, todos esses sintomas decorrente do movimento repetitivo, né, que causa a cinetose, na enxaqueca ela vai sentir mais. Por quê? Porque é uma condição em que a pessoa tem um sintoma mais intenso, uma sensibilidade maior. Então, tudo que qualquer um vai sentir, aquela pessoa com enxaqueca sente ainda mais. Então, é muito comum que as pessoas que têm alguma condição de base possam sentir cinetose de forma mais intensa. Mas, curiosamente, Michele, o mais esperado da cinetose é o contrário. A gente vê muitas crianças com cinetose, então crianças não recém-nascidos, assim, bebês pequenos geralmente são protegidos. Mas crianças, depois dos 2, 3 anos de idade, até a adolescência mais ou menos, costuma ter mais cinetose e depois na adolescência costuma naturalmente diminuir e na vida adulta diminui mais. O idoso com cinetose não é raro, a gente vê bastante, mas é menos frequente do que na infância. Agora, isso depende ao longo da vida de outros fatores, se a pessoa tem enxaqueca ou se não tem, se tem alguma outra doença do labirinto ou não. E também existe uma coisa bem interessante. Quando a gente sofre com cinetose, qual que é a nossa tendência natural? Ah, eu vou evitar. Por exemplo, tem gente que tem cinetose nos veículos, na rua mesmo, né, no carro. E aí diz assim: "Olha, ao invés de eu ir como passageiro, que eu vou ficar sentindo mal-estar, agora eu só quero dirigir". Então a pessoa começa a evitar os estímulos. Só que quanto mais a pessoa vai evitando os estímulos ao longo da vida, o que acontece é que a resistência do indivíduo vai diminuindo. Então, as nossas tendências naturais de deixar de se expor a um determinado estímulo em que a pessoa estava passando mal, vai fazendo com que, ao longo da vida, a gente fique mais sensível. Aí a cinetose piora, porque a gente está fugindo dela, digamos assim. Então, às vezes, a cinetose, vamos dizer, precisa ser enfrentada de uma forma, né? Obviamente, existem formas mais vamos dizer assim, tranquilas, né, não precisa você ficar sofrendo ali, se expondo num simulador, etcétera, mas quando a gente se esconde demais da cinetose, a pessoa pode piorar. Um exemplo interessante disso é a origem da palavra náusea. A palavra náusea vem de nau, que em português, né, principalmente português de Portugal, nau é muito usado para a palavra navio, né, nau, N-A-U, navio. E quando a pessoa, imagina, 500 anos atrás, quando ia na caravela, no meio do Oceano Atlântico, o que que acontecia quando a pessoa entrava nessa nau? Ela ficava nauseada. E aí a náusea que a pessoa sentia, né, ou seja, esses sintomas da cinetose, aquelas viagens de semanas, meses inteiros, a pessoa ia ficar vomitando a viagem inteira? Não ficava. Por quê? Porque quando a pessoa se expõe num barco de forma ininterrupta, dias e semanas seguidas, o corpo ele vai ficando resistente, ele vai reaprendendo ali, e ele começa a entender que aquele ali é o ambiente meio que natural daquele momento. E aí ele começa a diminuir os sintomas. Então, de uma forma geral, quando a gente se expõe ao estímulo da cinetose, a gente vai piorar os nossos sintomas, mas a longo prazo a gente vai ficando mais resistente. Se a gente se esconder demais do sintoma, a gente vai melhorar naquele momento, mas vai ficando mais sensível ao longo dos anos. Esses são exercícios que tiram essa sensibilidade do corpo aos estímulos, doutor? Exatamente. Então, quando a gente se expõe a movimentos repetitivos, a gente está estimulando o organismo para ter sintomas, e a gente vai querer evitá-los. Porém, esses mesmos estímulos que nos causam sintomas, numa intensidade tolerável, eles estão fazendo a gente treinar o nosso corpo para ficar mais resistente.
Isso pode ser feito, assim, de forma aleatória, por exemplo, eu tenho que ir para o trabalho de ônibus e o ônibus me causa sintomas. Se a pessoa usa o ônibus 2, 3 vezes por dia, todos os dias, geralmente seria esperado que ao longo dos dias, semanas e meses, a pessoa vai ficando mais resistente e os sintomas da cinetose vão diminuindo, contanto que seja um estímulo frequente, diário e que não seja tão intenso a ponto de passar mal. Porém, existem uma forma, né, existem exercícios mais específicos que podem ser orientados de uma forma mais organizada para que a pessoa tenha esse tratamento de dessensibilizar, né, de diminuir essa sensibilidade de uma forma mais tolerável e eficiente. A gente já entrou aqui um pouco nos tratamentos, então falando disso, e aí tem a realidade virtual, que seriam os simuladores? Exatamente, a gente acabou de falar no simulador como um provocador de sintomas, né, porém o simulador também pode ser usado como uma ferramenta de tratamento. Então a gente tem, assim, como forma de evitar a cinetose, obviamente que a gente precisa, fazer um diagnóstico, saber se essa cinetose é uma cinetose primária, quando a pessoa tem a cinetose e nada mais, ou se é uma cinetose secundária, quando a pessoa tem uma doença, uma condição, e essa doença faz com que a pessoa desenvolva a cinetose. Se a pessoa tiver uma cinetose secundária, a gente vai tratar a causa da cinetose, e esse tratamento da causa vai ser, vamos dizer, talvez melhor, mais potente para resolver o problema do que simplesmente tratar a cinetose. Mas a gente pode também tratar a cinetose de uma forma direta, fazendo um tratamento em que a pessoa vai ficando mais resistente, né, portanto menos sensível ao longo do tempo, expondo o indivíduo a sintomas de uma forma tolerável. Basicamente, a gente vai fazer a pessoa sentir o mal-estar, porém de forma leve, e de forma repetitiva, 2, 3 vezes por dia. A gente chama isso de reabilitação vestibular. E a reabilitação vestibular costuma ser feita de uma forma progressiva. Ou seja, primeiro a gente orienta alguns exercícios simples, como fazer movimentos da cabeça olhando para um ponto, aquele movimento do não, né? Ficar fazendo não, 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 não com a cabeça, balançando de um lado para o outro, porém olhando para um ponto. A pessoa faz isso durante 1 minuto. A pessoa fazer isso não é agradável, mas se a pessoa fizer isso 3 vezes por dia, depois de uma semana, a pessoa estará fazendo isso sem sentir o desconforto. Então ela ficou mais resistente. Aí a gente muda o exercício para um outro que seja mais intenso. E a gente vai aumentando gradativamente esses exercícios e chega uma hora que a gente começa a fazer exercícios de realidade virtual. Então a gente põe, por exemplo, aquelas capas que põe no rosto e põe o celular dentro, né? Aquelas capinhas de plástico e põe o celular dentro. E aí a tela do celular se transforma praticamente num ambiente de realidade virtual. E aí você pode expor o paciente a ambientes de realidade virtual em que ele está voando, ou que ele está no veículo, no ônibus, ou então que ele está passando no supermercado. E esse ambiente de realidade virtual vai gerar um conflito mais intenso. E aí a pessoa já não vai gostar tanto. Só que como ela já estava mais resistente, porque fez aqueles primeiros exercícios, ela vai tolerar um pouquinho mais. E aí, novamente, a pessoa vai repetindo 2, 3 vezes por dia. Depois de poucos meses, a cinetose melhora, assim, absurdamente. Muitas pessoas, inclusive, deixam de ter a cinetose, quando faz a realidade os exercícios, né, quando faz esse tratamento de reabilitação vestibular. É maravilhoso, assim, né. Doutor, esse podcast é para mim, meu Deus. Tenho certeza que tem gente que está ouvindo e está pensando a mesma coisa. Eu tenho isso, eu achei que era normal, eu achei que era só uma sensibilidade a Olha, mais. você falou o que eu ouço todo dia. Ninguém procura um médico por cinetose, e aí a gente quando pergunta se a pessoa tem, a pessoa diz que tem, aí a pessoa diz assim: "Eu achava que era normal". Uma coisa que eu queria perguntar, o senhor está falando da melhora, né, dessa progressão através dos exercícios, mas uma coisa que eu percebo é que assim, você falou de dirigir. Na verdade, eu sinto enjoo se eu vou atrás no carro. Pego um táxi e sento atrás. Muitas vezes eu peço para sentar na frente, porque na frente eu não enjoo, atrás eu enjoo. Só que às vezes eu tenho um período que eu tenho isso, e daqui a pouco isso vai embora. Por que que isso acontece, esse vai e vem? E sem eu fazer exercício, enfim, sem eu ter procurado um médico. Por que que isso acontece?
Existem fatores que a gente chama fatores associados. Então, geralmente, a pessoa que tem cinetose, ela tem cinetose, ou seja, ela tem uma predisposição a ter os sintomas. E aí, toda vez que ela se expuser no ambiente que causa o sintoma, então, toda vez que andar no banco de trás do táxi, né, do veículo, quando ela se expõe nesse ambiente, ela vai ter o sintoma. Toda vez que ela entrar num barco, ela, né, durante minutos, horas, ela vai ter o sintoma. Agora, existem outras coisas na vida que também provocam sintomas. Então, por exemplo, quando a gente dorme mal, a gente fica com um corpo mais adoentado, né? Mais assim, sofrido, porque dormiu mal. Quando a gente está com o estômago cheio, a gente fica ali com aquela comida parada no estômago. Se a pessoa bebeu alguma coisa, se a pessoa teve uma crise de ansiedade, se a pessoa está com uma preocupação, se a pessoa comeu muito estimulante, chocolate, café, se a pessoa então esses fatores associados vão influenciar no sintoma, vão deixar aquele indivíduo mais predisposto ou menos predisposto a ter o sintoma. E às vezes existem condições transitórias, de repente a pessoa teve um período na vida que estava fazendo esporte todo dia, fazia, beach tênis, agora que está na moda, então mexe a cabeça, olha a bolinha, né, esses movimentos de cabeça e olhos, tênis, beach tênis, pingue-pongue, né, essas coisas de ficar olhando um alvo, mexendo a cabeça, isso é praticamente um tratamento de reabilitação natural. Então, às vezes a pessoa ficou um período na vida fazendo sem perceber um tratamento. E aí quando se expõe acaba melhorando. E de repente a pessoa teve um período com a doença, ficou, sei lá, semanas no hospital, parado, sem sair da cama, enfim. E aí naquele momento a pessoa ficou ali o contrário do tratamento, né, ficou, mais tempo submetido ao repouso, então ela vai ficando mais sensível. Então, geralmente, a pessoa que tem a cinetose, o que justifica dias ou períodos em que a pessoa esteja mais suscetível, né, com mais sensibilidade ou menos, geralmente são esses fatores associados, ou seja, as outras coisas do dia a dia que vão ser importantes para influenciar. E aí, doutor, em que casos é importante procurar um médico, já que muita gente não procura médico por causa de cinetose? É verdade, cinetose é super frequente, mas geralmente o pessoal não procura. Mas realmente, assim, a gente considera que cinetose, ela é uma doença quando acontece de uma forma intensa e de uma forma frequente. Se a pessoa tem, sintomas de náusea, mal-estar, etc., apenas em situações muito específicas, "Ah, eu tive isso quando eu fui num parque de diversões nos Estados Unidos que tinha simuladores muito intensos e naquele dia eu fiquei nauseado". Então, nessa situação, não é uma cinetose, é um estímulo que naquele dia passou do seu limite de tolerância. Então, ali foi uma situação pontual. É diferente da pessoa que não pode andar de táxi, a pessoa que não pode andar num navio, a pessoa que não pode andar de ônibus e ler alguma coisa porque passa mal, sabe assim? Então, quando as pessoas têm um impacto no dia a dia, aí a gente tem que procurar o médico. Uma vez eu atendi uma colega médica que não conseguia fazer um trajeto de casa para o trabalho dirigindo, que geralmente é muito mais tranquilo para quem tem cinetose dirigir do que ir como passageiro, e ela até mesmo dirigindo, ela tinha sintomas. Então, essa pessoa, ela precisa procurar ajuda, procurar o colega, porque ela era médica também, e ela vai precisar de auxílio, porque interfere no dia a dia da pessoa. E muitas vezes, assim, a gente tem que fazer o diagnóstico, saber se tem uma doença por trás ou não, etc. Mas, por exemplo, o tratamento de reabilitação vestibular, que eu falei que é maravilhoso, é um tratamento um pouco trabalhoso. A pessoa vai ter que fazer, assim, uns exercícios que vão tomar ali 15, 20 minutos, 3 vezes por dia. Então, é um pouco chato. Se a pessoa vai fazer um tratamento que requer dedicação, o tratamento tem que ser mais tranquilo do que o problema. Então, a gente deve procurar ajuda quando a cinetose interfere no dia a dia, quando a pessoa começa a deixar de fazer determinadas atividades profissionais ou de lazer, e isso está comprometendo a qualidade de vida da pessoa. O senhor falou de doenças que precisam ser descartadas, né, antes de fechar o diagnóstico. Quais doenças seriam? As 2 principais, assim, vamos dizer, conjuntos de doenças, assim, a doença mais comum que causa cinetose é a enxaqueca. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar em quem tem cinetose.
E às vezes a pessoa tem procura, né, eventualmente por conta do enjoo, mas, se a gente pergunta, às vezes a pessoa está com uma enxaqueca com muitas crises de dor de cabeça ao longo da semana, e de repente, a pessoa não sabe que as 2 coisas têm relação. E aí quando a gente trata a enxaqueca, às vezes a cinetose já melhora junto e não precisa nem de outro tratamento. Outra coisa frequente são as doenças labirínticas, digamos assim, as doenças do labirinto. Muitas pessoas conhecem essas doenças pelo nome errado, né, que chama labirintite, é um termo super popular no Brasil. Então, essas labirintites, né, vamos colocar aqui entre aspas, essas doenças do labirinto frequentemente vão ter a cinetose como uma das manifestações. Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma piora da cinetose ao longo da vida, às vezes isso é porque a pessoa tem alguma coisa por trás. E aí tratar isso que está por trás, vamos dizer que tem uma doença de Meniere, uma VPPB, que são nomes estranhos, né, mas que são nomes que falam especificamente qual é a doença do labirinto que a pessoa tem. Então, se a gente trata essa doença do labirinto específica, muitas vezes a cinetose vai melhorar mais do que, enfim, do que o tratamento específico. E às vezes, claro, né, os sintomas de cinetose eles são possíveis de acontecer em outras doenças. Então, a pessoa que está tendo náuseas frequentes, será que não está tendo um problema gastrointestinal? Né? Não está tendo uma doença do refluxo, né? Alguma coisa que está fazendo ali uma redução da velocidade, né? do trânsito intestinal. Será que a pessoa que está tendo crises de suor frio, né, será que ela não está tendo ali uma arritmia, né, um problema que fica trazendo ali descargas de adrenalina por outros mecanismos, né, e não por conta de um quadro de conflito sensorial do labirinto? Então, existem outras condições que causam sintomas parecidos e existem condições que podem causar cinetose. A gente tem que investigar sempre, né? Não dá para a gente simplesmente fazer as recomendações sem ter o diagnóstico. Eu queria voltar, no ponto da criança, né, o senhor falou dessa condição genética, é interessante isso, porque lá aqui em casa, né, o meu pai tem. Se ele estiver Nossa. dirigindo, alguém estiver lendo do lado, ele fala: "Para que isso me dá enjoo". Eu falo: "Não, não é possível". É muito sensível. Agora eu fiquei pensando o seguinte, né, o senhor falou que vai melhorando, né, com o tempo, é o que se espera. Por que que a criança acaba normalmente enjoando mais do que o adulto? É algum processo de formação que não está pronto ainda, labirinto, essas coisas? Geralmente a criança ela é de forma geral um pouco mais sensível do que o adulto, né. Então quando a criança sofre um ferimento, ela sente uma dor mais intensa, quando tem um abalo emocional tem um sofrimento maior, traumatizante. Então, a criança ela já é um indivíduo mais sensível de forma geral, tá. Mas é exatamente isso, ao longo da vida a gente vai, formando, né, as nossas conexões e vai sedimentando ali vamos dizer, os aprendizados. Então, ao longo da vida, o aprendizado de não passar mal no veículo, ele vai melhorando, né. Então, são essas 2 coisas, a sensibilidade vai naturalmente diminuindo, né, um idoso geralmente tem uma sensibilidade geral, muito menor, ele costuma ser mais resistente à dor, mais resistente a estímulos sensoriais, mais resistente até a questões psíquicas, até pra fazer mudanças, né, o idoso é mais fechado a mudanças. Então, e a criança é o contrário, né, está mais aberta a descobertas. Isso tudo tem a ver com a tendência da natural do ser humano. Mas além dessa sensibilidade ir diminuindo, né, a criança ela ainda não tem o processo de formação completo, né. Então tanto as estruturas labirínticas quanto neurológicas, elas vão terminar a formação no final da infância, adolescência, e aí a pessoa vai, vamos dizer, aprendendo, ao longo da vida, né. Então isso é muito comum da gente ver. Para quem está ouvindo a gente, o que que essa pessoa pode fazer, né, se ela se identificou? Que atitudes práticas ela pode, ter antes e durante uma viagem, por exemplo, seja de ônibus, de barco, de avião? Perfeito. E o que que pode ajudar a prevenir, né, e aliviar os sintomas? Tem várias coisas que a pessoa pode fazer naturais. Então, por exemplo, se a pessoa já sabe que tem uma tendência um pouquinho maior, tentar dormir bem na noite anterior. Eu vou fazer uma viagem amanhã e a pessoa vai dirigir numa estrada que é um pouco cheio de curvas. Às vezes eu fico enjoado nessas situações. O que que a pessoa pode fazer? Bom, dormir bem no dia anterior, se hidratar. Se a pessoa com desidratação, muitas vezes, quando começa a vomitar, não sei, a pessoa continua passando mal por conta do vômito.
Então, a pessoa que se hidrata, ela está ficando mais resistente. Quando for comer antes de viajar, não precisa comer uma refeição muito gordurosa, comer uma feijoada e depois pegar o carro. Quer dizer, isso vai aumentar, a predisposição. Então, tudo que a gente puder fazer de complementar, dormir bem, se hidratar, ter o estômago, né, com uma refeição leve antes de viajar, tudo isso ajuda bastante. Outra coisa é o comportamento. Se a pessoa puder ir na frente, ela vai, com os olhos, acompanhar o trajeto do veículo. Então, o conflito entre o que os olhos veem e o que o labirinto sente vai ser menor, porque os olhos estão vendo o movimento e o labirinto está sentindo o mesmo movimento. Se a pessoa vai no banco de trás, tem o bloqueio do banco da frente. Então, o ambiente ao redor, né, na visão periférica, ele vai ser muito mais parado, estático, né? Então, a pessoa vai ver tudo parado, né, vai visualizar tudo parado e o conflito, portanto, é maior. Então, andar no banco da frente ajuda bastante. Outra coisa é evitar ficar olhando para telas, para livros, para poder acompanhar o trajeto. E às vezes a pessoa pode piorar se ficar olhando pela janela para o lado. Se ficar olhando para o lado, aquele movimento assim, às vezes isso faz a pessoa piorar, porque o carro O ainda está movimento lá, passando, né? o movimento passando, né, aquela coisa assim, como se fosse enfim, uma luz estroboscópica, né, uma coisa assim, um movimento linear. Você olha para o lado, isso às vezes faz a pessoa piorar também. Então o ideal é olhar para frente, para onde o veículo está, se deslocando. Então a gente tem os fatores alimentares, comportamentais, dormir bem, etcétera, não fazer uma viagem cansada, andar no banco da frente, tudo isso ajuda. Algumas coisas naturais, por exemplo, tem pessoas que melhoram com gengibre, né, então comer um pouquinho de gengibre. O gengibre é muito conhecido, né, há séculos, né, como uma coisa que favorece ali o trato gastrointestinal. Tudo que faz o alimento ficar parado, né, então o que que faz o alimento ficar parado? Comer muito, comer gordura, a pessoa sedentária, tudo isso piora a cinetose. Tudo aquilo que facilita o trânsito, né, intestinal, gastrointestinal, né, como, por exemplo, um pouquinho de gengibre, uma refeição leve, a prática regular de atividade física, isso vai diminuir a cinetose. Então esses são os hábitos do dia a dia. Ah, o senhor falou até, anteriormente, né, prática de atividade física, a pessoa está fazendo beach tênis, tal, já está fazendo um exercício ali, né, natural. Fazer atividade física, a gente sabe que melhora tudo na vida, né, de transtorno de ansiedade, qualquer coisa na vida, assim, há uma dor no pé. A cinetose também, ela ganha Também. quando a pessoa Com faz certeza. atividade física, assim? Sim, e piora quando é sedentário. Se a gente parar para pensar, faz todo sentido, porque assim, todo mundo sabe que exercício físico é bom para o corpo, né? Então melhora a parte do coração, a musculatura, fortalece, né, as articulações, etc. Mas nos últimos 20 anos tem ganhado muito espaço os estudos do benefício dos exercícios físicos nas estruturas neuronais. Então, se você quiser prevenir ou retardar a piora das doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, a atividade física diária é uma ferramenta cada vez mais estudada. E a cinetose, ela não é uma doença neurológica, mas ela é uma condição neurológica, porque ela é um conflito sensorial. Quem é que coordena a percepção desses sensores? É o sistema nervoso central, né? Então, o cerebelo, o tronco encefálico, o próprio cérebro. E essa massa, né, do sistema nervoso central é o local que causa os sintomas da cinetose. Então, o que que tem sido estudado que é benéfico para prevenir doenças nessas estruturas? A atividade física regular. Agora, não é que a pessoa diz: "Ah, eu vou jogar beach tênis hoje porque amanhã eu vou no navio". Não, não é milagre, né. Então, é a prática regular, progressiva, isso é que vai trazer o benefício, porque a pessoa vai fortalecendo ali o sistema e vai ficando mais saudável, digamos assim, e vai ficar menos sujeito a esses conflitos sensoriais, a essas descargas de adrenalina, né, o sistema simpático, parasimpático, essa coisa toda que a gente conversou. Doutor, para encerrar, quando que é indicado usar medicamentos? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter também com automedicação, né, uma pessoa que tem cinetose? Assim, se a pessoa precisa de remédio, é porque não é tão leve.
Se não é tão leve, a pessoa deve passar primeiro por um médico justamente para saber o diagnóstico. Será que é uma cinetose primária que vai poder ser tratada só com, enfim, com alguma coisa específica? Então, se precisa de remédio, passou do limite do normal e deve ser diagnosticada. Aí a gente usa o remédio em duas situações. Ou a gente vai usar medicamentos que vão tratar a causa da cinetose. Então, se a pessoa tem uma cinetose, a gente identifica que ela é secundária a uma enxaqueca, a gente vai usar um remédio preventivo da enxaqueca, que geralmente são diferentes dos remédios que tratam a dor de cabeça, né. Então, se a gente usar um remédio preventivo para enxaqueca, a pessoa vai melhorar da cinetose. Se a gente identifica uma doença do labirinto específico, a gente vai tratar a doença do labirinto, e o tratamento de algumas doenças do labirinto são com remédios, né, para aquela doença específica ou para alguma, né, coisa, semelhante. Então, ou você vai usar o remédio para a condição que está causando, ou você vai usar o remédio, de fato, para os sintomas da cinetose. Aliviar o sintoma da cinetose, que é um remédio diferente daquele remédio que a gente trata a doença que está causando, são 2 formas diferentes de tratar, ou eu trato a doença que está causando com um grupo de remédios, ou eu trato o sintoma da cinetose com outro grupo de remédios diferente. Quando a gente vai tratar a cinetose com esse grupo de remédios específicos que aliviam os sintomas, geralmente a gente indica antes da exposição, porque depois que a pessoa já está passando mal, a pessoa não vai ter efeito, tá. Então a pessoa começa a passar mal, aí toma o remédio, aí a pessoa diz: "Nossa, esse remédio é péssimo, não faz efeito em mim". Na verdade não vai fazer efeito em ninguém, porque o remédio vai chegar lá no estômago e vai ficar parado, porque quando a pessoa tem cinetose, tem o que a gente chama de estase. É quando o alimento fica literalmente parado e ele não progride, a absorção vai diminuir bastante. Então, nessa hora, nenhum remédio vai fazer efeito. E aí, geralmente, quando a gente indica um remédio que alivia o sintoma da cinetose, a indicação é usar antes da exposição, caso a exposição seja previsível, né. E tem, enfim, formas de usar medicamentos de tantas em tantas horas. Se a exposição é mais prolongada, vai ficar 5 dias num cruzeiro, coisas desse tipo, às vezes a gente recomenda o uso de medicamentos, geralmente antes da exposição, durante o tempo da exposição, até um tempinho depois. Agora, obviamente, como a gente falou no começo, se precisa de remédio, passou do natural, passou do que é aceitável. O ideal é primeiro ter uma avaliação médica para tentar chegar no diagnóstico, e caso o diagnóstico seja, por exemplo, uma cinetose primária e não dá tempo de fazer um tratamento curativo, como a reabilitação, a pessoa vai poder usar o medicamento sintomático nessas situações específicas. Usar medicamentos, gente, sempre com orientação médica, não pegue o remédio do seu amigo que dá certo para ele, tá. Procure um médico nesses casos. Doutor Márcio, muito obrigada. Eu que agradeço, Michelle, espero que a gente tenha esclarecido aí um pouquinho, fico à disposição. Foi muito bacana. Eu amei, adorei. Vou ouvir novamente esse podcast. E você que está ouvindo a gente, pode também compartilhar. Conhece alguém que tem esses sintomas, que passa mal numa viagem ou no dia a dia, ali no busão, para lá e para cá? Compartilhe esse podcast, porque informação útil de saúde a gente tem que compartilhar. Eu sempre digo que informação é saúde. Você tendo a informação, você consegue cuidar melhor da sua saúde. Esse podcast teve produção de Paula Neiva, gravação de Vitor Stefanini, edição de Guilherme Amatucci e direção de Karina Dorigo. Eu sou Michelle Loreto, vejo você na próxima, porque toda quarta-feira tem assunto novo aqui no podcast do Bem-Estar. Já aciona aí o sininho para apitar quando tiver podcast novo, tá bom? Um cheiro, se cuida. Tchau, tchau, até a próxima.